Olá! Faz tempo que eu não gravo vídeos mais longos. Para quem não me conhece, eu me chamo Daísa Galvão, também Daísa Yanala, como quiserem chamar. Sou terapeuta multidimensional, trabalho com conexões de alma, tenho página no Instagram, também faço todo um processo aí do feminino sagrado, um retorno para casa, junto ali com a Irmandade da Rosa. Constantemente, quando eu coloco lá uma caixinha de perguntas no Instagram, sempre me perguntam como está o coletivo atual das chamas. Então eu resolvi trazer aqui uma tiragem, né, com um tarô egípcio. Para quem quiser, eu trabalho também com vários atendimentos. O link vai estar aqui embaixo, para quem quiser sentir e ressoar. Né? E eu peço a vocês, antes de tudo, que se conectem com o eu superior, chamem a equipe espiritual, ancorem, sempre. Né? E o que não ressoar, simplesmente descarta. Porque nada na vida é forçado, deve ser forçado. A espiritualidade, ela não tem regra. Se seu coração acelerar, se você sentir que ressoou, é se questionar o que pode ser feito a partir daquelas informações. Então, eu não, eu esqueci, devo confessar que eu esqueci de mostrar aqui, né, as cartas caindo. Saiu, primeiro, o Cavaleiro de Espadas, do tarô egípcio, o 10 de ouros, 5 de copas, 4 de espadas, 7 de ouros, Rei de espadas. No montinho, 3 de paus. Né? Para focar, né? Então, aqui, 2 de ouro, 5 de copas, 4 de aqui. Nossa. 7 de ouro, Rei de espadas. E no montinho, 3 de paus e embaixo, os enamorados. Aqui. Uma das cartas mais belas. Então, o que acontece? O atual coletivo das chamas gêmeas está passando por um processo de dissociação energética. Há uma necessidade de deixar o que não serve mais agora para o novo entrar, deixar o antigo para trás. Eu estou achando interessante porque eu gravei há 2 dias atrás um vídeo e o vídeo ficou sem som. Eu espero que esse funcione. E foi basicamente a mesma mensagem. Né? Se você quer algo novo para a sua vida, independente se é a sua chama gêmea, uma alma gêmea, a pessoa que está mais afinada com você no momento, é necessário deixar o passado no passado, tirar o aprendizado e seguir, desapegar literalmente, porque como é que você quer um novo na sua vida se você não abre espaço para ele entrar? Às vezes a gente costuma a dizer que é sempre alguém, é uma magia negra, é alguém que tem má intenção. Sim, a gente sabe que isso existe. Porém, em alguns casos, o nosso mental é a nossa própria e principal barreira. Porque quando qualquer tipo de manipulação de energia, ela vai pegar diante de alguma fraqueza que possamos ter. Então, o que acontece, né? Como as cartas que dizem respeito aqui, né, os arcanos menores, falam muito assim das espadas, eles dizem respeito a movimentos e também pensamentos, certo? O ouro tem muito a ver com a matéria, né? Materialização. Então, o que acontece nesse momento? Tem uma instabilidade, né? O coletivo ele passa por um momento assim de transpor uma realidade que não existe mais. É como se aquele luto,
por uma finalização ou luto realmente de alguém que partiu para outro plano, tivesse um processo de aceleração para que cada um possa acreditar mais no seu poder. Porque se você para pensar, depois de uma situação muito forte e dolorosa, né, de choro, de dor aqui no cardíaco, sempre vem uma transformação muito grande, não importa o tempo que isso leve, né? Então, é um momento mais assim de pausa, de recolhimento. Vem o eclipse lunar em peixes, né? Também. Então, onde você tem peixes no seu mapa astral, né? Porque mesmo que não apareça ali exatamente, todo mundo está sentindo as energias. Teve o Ano Novo Egípcio também, o Portal 8 do 8, Portal do Leão. Então, é um momento assim é, que exige acolhimento do que está sentindo, certo? Acolhimento do que está sentindo e soltar também o que não serve mais. O que não serve mais, sabe? Entender por que a dor veio naquele momento. Não se apegar à dor. Por quê? O que acontece? É um momento de soltar as couraças, sabe? De olhar para o horizonte de outra forma. Por mais que você tenha passado por momentos assim de escuridão, né, de lidar ali com a sombra, é o momento de enxergar a luz. É um momento, literalmente, de você se conectar com vocês. Pode parecer repetitivo, clichê, mas muita gente passou por momentos e, eu estou me conectando, mas não foi profundo. A espiritualidade está mostrando, é como se a pessoa estivesse sendo raspada. Então, é um momento de se acolher, ter cuidado para quem também você fala, seus projetos, suas coisas. A partir do momento que você olha para dentro, você se conhece. Você só pode ter compreensão do outro se você ter compreensão sobre os seus processos. Porque a irritabilidade, por exemplo, ela vai ocorrer a partir do momento que você não está 100% bem. Tudo bem que a gente está na condição humana, mas quando a gente está mais inteiro com quem a gente consegue simplesmente ter uma maior sabedoria, uma maior consciência da humanidade, daquela pessoa que não ressoa com você, porque não é obrigada a ressoar, a gente está falando de energia, e energia a gente não força ninguém para ficar na nossa vida, pode ser quem for. A gente respeita, a gente não tem controle sobre o externo, a gente só pode olhar para dentro, é um processo de autoconhecimento. É preciso saber enxergar, porque, tipo assim, esse 5 de copas, a pessoa muitas vezes está ali aprisionada ao que doeu bastante e não consegue enxergar o sol que está aqui acompanhando ele. O sol que acompanha, que sempre volta a brilhar. Então, se você está passando por uma desilusão, seja com a sua chama gêmea, alma gêmea, me vem aqui a frase: ele não fez por mal, ou ela. Há todo um processo que está sendo desenvolvido, mesmo que você não entenda nesse momento. Curas e curas estão sendo ativadas, porque algumas você pensava que tinham sido curadas, mas não, são situações assim com pai, com mãe, e a humanidade, né? Claro, mas eu estou falando mais especificamente aqui do contexto das conexões, tem uma aceleração nos processos, né? O Cavaleiro de Espadas me remete muito a isso. Me sopram aqui é de você chegar, olhar ali a luz que existe, perceber o seu jardim florescente. Por mais que você não entenda a dor
nesse momento, ela está sendo necessária para que você tenha um novo olhar para a vida, mas principalmente para você. O que difere uma situação dolorosa e que ela não possa se repetir é o seu aprendizado, é o seu ponto de vista diante daquela situação. Talvez a sua chama gêmea esteja com outra pessoa e você viu os dois e isso machucou bastante. Acolha a sua dor e isso vai passar. Não vibre na lamentação nem no vitimismo. Não há vítimas exatamente aqui, porque todo mundo tem capacidade de se refazer, de se reconstruir. É tirar aquele punhal que foi colocado aí dentro do seu coração. Desenvolver um maior equilíbrio entre a matéria e o espiritual, proteger mais o seu campo áureo, mas também não duvidar da sua força, do seu poder interno. A sabedoria consiste em ver tudo através do outro olho. Às vezes o que parece ser a destruição, na realidade é a reconstrução ou a construção do que é verdadeiro. Um ciclo que antes existia precisa ser finalizado para vir outro mais estável, com base sólida. Talvez você se questione por que a pessoa que você mais ama está distante. Tudo na vida tem a ver com frequência. E às vezes os dois não estão na mesma frequência ou precisam viver desafios similares em que um já vivenciou e o outro está vivenciando. É como se fosse uma troca, sabe? Uma troca necessária para que haja justamente a compreensão e depois o encaixe. É possível acontecer sim a união, caso você esteja aí se questionando. Porque não seria possível. O amor é a maior força que existe. Eu não estou aqui romantizando. Observe cada vez que você vibrou alto para uma determinada situação, tudo que você quis, você conseguiu materializar. É ter a certeza dentro do seu coração e enviar para o mental e não o contrário. Porque a fé é quântica. Então você emana essa certeza para cá. Sei que existiram muitos traumas e ainda existem, então você pode voltar lá na cena e ver de onde começou esse trauma, porque é ele que impede a manifestação do que você realmente quer. E fazer uma dissociação do que se trata o ego, o que é o seu sentido. Porque existem muitos divinos masculinos que estão passando por um processo, inclusive, de reavaliação, de se tornar mais inteiro, de procurar o sentir, de saber reconhecer dentro dele o outro poder, o poder da criatividade, porque a ação tem falta da criatividade. Então, de uma forma mais direta e objetiva, o coletivo das chamas gêmeas está passando por um processo de reconstrução, de esquecer, entre aspas, o que doeu para abrir portas para o que vai fazer cada dia mais feliz. Tudo é soma. As pessoas entram na nossa vida e deve ser assim, né? De entrar em nossa vida para somar, não para destruir. Aquele que vem para somar, você sempre aprende algo. Claro, a gente está em constante aprendizado. Até aquele que não tem intenção de auxiliar ensina alguma coisa para nós. Mas eu estou me referindo aqui às conexões, né? A gente saber diferenciar, não romantizar tanto, mas também não negar a conexão, ter um maior equilíbrio, que a gente não pode salvar o outro. Ele precisa querer ser salvo. Ele precisa também aprender a caminhar com as próprias pernas. Então,
Eu vejo muito forte, principalmente o divino masculino, tendo que enfrentar dores antigas que não tinham sido processadas, dores da infância, inclusive, em situações de outras encarnações que atuam aqui através de fractais, partes, né, que existem de nós, que não foram curadas. É uma depuração. A espiritualidade está injetando ali algo para fazer essa depuração, para que as pessoas possam enxergar tudo com maior clareza. O que parecia ser impossível, vocês vão começar a enxergar que não é. Não tem nada impossível. A nossa mente é que nos limita. Ah, mas assim é fácil falar. Falar é fácil. Mas a partir do momento que a gente faz a nossa parte e não delega sempre a outra pessoa fazer por nós, a situação começa a mudar. Tem uma frase de Joe Dispenza que é muito boa para dizer antes de dormir. A minha realidade muda agora. A minha realidade muda agora. A minha realidade muda agora. E você vai começar a perceber na sua vida mudanças positivas. Porque todo mundo, a partir do momento que eleva a sua frequência, tem bons pensamentos, deseja o bem ao outro, não tem questão de disputa, vai se transmutando o necessário dentro de si. Vai olhando a vida de outra forma. Então recomeça a partir de agora. Olha para você. Para de se comparar. Cada um tem sabedoria, porque a sabedoria ela vem da alma, né? O conhecimento a gente vai adquirindo aqui, parte dos estudos, do intelecto. Mas usa a tua essência com o teu intelecto para promover algo dentro de você grandioso, que se manifeste no externo. Você tem uma capacidade absurda, mas não se conectou com essa capacidade ainda. E se questiona por quê? E também ao mesmo tempo se questiona porque a chama gêmea não veio ainda. Para de se questionar. O questionamento não muda nada, mas estaciona, deixa tudo estagnado. Em vez de se perguntar por quê, se questione o que você pode fazer a partir disso. É sempre a partir de você que as coisas se manifestam. A partir do momento que há um alinhamento interno, você vai vendo a sua vida mudar aos poucos. E é sempre, primeiramente, por você. Não significa que você esteja sendo egoísta. Porque como você pode estar bem para acolher alguém, para somar na vida do outro. Então, se olha com mais amor, se apoia, tá bom? Espero de alguma forma ter ajudado. Outro dia eu volto aqui. Minha infinita gratidão. E fiquem bem.